Olá, estudantes do 8º ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de ciências, de número 24. Sou o professor Celso e hoje nós iremos trabalhar com um assunto sobre energia elétrica. Nossa primeira parte, vamos dividir esse estudo da energia elétrica, das energias de maneira geral, em algumas partes. E nosso primeiro estudo vai ser uma definição de energia. O que é energia? Existem mais de um tipo de energia? A nossa energia do nosso corpo para realizarmos atividade física tem alguma relação com a energia elétrica que nós utilizamos nas nossas casas? Enfim, a gente vai comentar sobre os tipos de energia, as transformações de energia e o que é energia elétrica. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: apresentar os diferentes tipos de energia encontradas na natureza e vamos identificar que a energia pode ser transformada, que a energia vai ser transformada. Antes da gente começar com esse assunto, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. É muito importante vocês tomarem notas desse conteúdo, desse assunto, de todos os que a gente vai trabalhar até o final do ano. Por quê? Futuramente vocês vão precisar desse assunto, desses tópicos, dessa revisão para fazer uma avaliação, para fazer um exercício ou simplesmente para relembrar esse conteúdo. Tá certo? Vamos começar então? Energia. Você já parou para pensar o que é e de onde vem a energia que utilizamos para carregar os celulares, aquecer a água do chuveiro e manter uma geladeira em funcionamento? Afinal, o que é energia? Já pararam para pensar? O que é a nossa energia? O que é energia elétrica? Energia? Energia solar? Enfim, vamos definir um pouquinho energia. Energia é um conceito abstrato, ou seja, você vai ter que imaginar o que é energia, vai ter que trabalhar um pouquinho a imaginação, ela não é palpável. É difícil de ser definido, mas, de maneira bem simplificada, podemos dizer que energia é a capacidade de realizar uma ação. Então, se você é capaz de correr de um canto até o outro da sua casa, você vai precisar de energia para realizar esse trabalho, para realizar essa ação, certo? Se você vai levantar uma carteira, uma cadeira, o penal, o lápis na escola, você vai precisar consumir energia, você vai precisar da energia para realizar esse trabalho. A energia está associada à manutenção da vida, ao movimento, ao calor, ao som, à luz. E no Sistema Internacional de Unidades, a energia é medida em joules. Lembra que a gente já comentou sobre os joules anteriormente. Porém, a unidade mais conhecida e utilizada no cotidiano, no nosso dia a dia, é a caloria. Então, nós nos alimentamos de um alimento que tem X quilocalorias, que tem X calorias. Quer dizer que nós estamos nos alimentando de energia, daquela determinada quantidade de energia. Uma caloria, só para conhecimento geral, equivale a aproximadamente 2,4 joules, certo? Então, as calorias dos alimentos nós transformamos no nosso organismo em energia. E essa energia vai ser utilizada das mais variadas formas. Para produzir som, para produzir calor, para realizar um movimento no nosso organismo, tá certo? A energia, nas suas mais variadas formas, está presente em qualquer atividade humana e em qualquer transformação na natureza. Entre as diferentes formas de energia, podemos citar energia cinética, relacionada com o movimento, energia potencial gravitacional, realizada com a gravidade, a atração da gravidade, energia térmica, relacionada com o calor, energia elétrica, relacionada com diferencial de potencial elétrico, que a gente vai comentar para frente, energia luminosa, fótons e liberação de elétrons, consequentemente luz, e energia nuclear, relacionada com o núcleo dos átomos. Na natureza,
nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma. Nós temos na natureza essas formas de energia diferentes, esses diferentes tipos de energia. Mas a gente vai aprender que nada se cria, nós não podemos criar energia do nada. E nós também não podemos destruir essa energia. Ela só pode ser transformada. Então a energia que existe no mundo, no universo todo, ela vai ser transformada. A energia solar nós podemos transformar em energia elétrica. A energia elétrica nós podemos transformar em energia cinética do movimento. Enfim, essas energias vão ser transformadas uma na outra. Ah, mas se eu comi a maçã, eu obtive energia. Aí eu vou realizar um movimento, caminhar, por exemplo, e eu vou consumir aquela energia. Ela vai ser perdida, essa energia. Pelo contrário, o teu corpo vai gastar essa energia, mas ele vai estar transformando essa energia do alimento que você ingeriu em energia cinética, para você poder se movimentar. E essa energia do movimento vai ser transformada em outros tipos de energia, uma energia térmica, por exemplo, e assim elas vão se transformando. Todas as energias, uma se transforma na outra, certo? Vamos começar a definir um pouquinho cada um desses tipos de energia. Começando com a energia cinética. É a energia associada ao movimento de um corpo. Lembrando que na física, quando a gente fala de corpo, nós não estamos falando do corpo humano. Nós estamos falando de uma porção delimitada de matéria. Falando de uma mesa, de um penal, de um lápis, de uma borracha, da carteira, de uma pessoa, de um carro, de um prédio, enfim, um corpo. Então, a energia cinética é a energia associada ao movimento de um corpo. Dois fatores determinam a quantidade de energia cinética de um corpo em movimento. A massa, quanto maior for a massa, maior será a energia cinética associada a esse corpo que está em movimento. Maior a energia cinética desse corpo, quanto maior a massa. Se eu tiver um caminhão e eu colocar ele em movimento, eu vou precisar de muito mais força. Imagine a força como sendo energia do movimento relacionada com a energia do movimento desse caminhão. Se mais força, seria mais energia, certo? E a velocidade também influencia na energia cinética desse corpo. Velocidade. Quanto mais rápido o corpo se move, maior será a sua energia cinética. Quanto maior a velocidade de um corpo, também maior será a sua energia, certo? Aí nós temos alguns exemplos. A bola sendo chutada, ela vai adquirir uma certa energia cinética. Quanto mais rápida ela estiver, maior vai ser a sua energia cinética. E para isso, ela precisa que o ser humano que chutou essa bola transforme energia química do seu corpo, daquele alimento que ele comeu durante o dia, em energia cinética. Então, transformou uma energia na outra. E o mesmo ocorre com o cachorro correndo, por exemplo. Está transformando energia química armazenada dentro do corpo, que obteve através dos alimentos, em energia cinética, em movimento. Energia potencial gravitacional. Vocês já viram um bate-estacas em alguma construção? Geralmente, quando vão construir um prédio, nós encontramos um bate-estacas desse. O bate-estacas é o perfeito exemplo para trabalharmos com energia potencial gravitacional. Seu funcionamento é bem simples. Ele ergue um bloco de ferro com grande massa até o alto e depois solta-o. O impacto é utilizado para cravar uma estaca no terreno. O bloco do bate-estacas consegue realizar um trabalho devido à sua altura em relação à estaca. Vamos rever a imagem. Nós temos uma estaca grandona aqui. O objetivo do bate-estacas dessa máquina é fixar essa estaca no solo, enterrar ela.
Então ele sobe uma viga, um bloco de ferro enorme a uma determinada altura, gasta energia para isso. Esse gasto de energia vai ficar armazenado no bloco de ferro lá em cima, lá no alto, e quando ele solta a pressão, o bloco de ferro vai ser atraído pela gravidade, por isso gravitacional. Então ele criou uma energia potencial, tá? O bloco lá em cima ele tem o potencial de realizar trabalho. Qual o trabalho dele? Ser atraído pela gravidade. E quando ele é atraído pela gravidade, toda aquela energia gasta para levantar o bloco vai ser aplicada de uma única vez sobre a estaca, fazendo com que ela se fixe no solo, se enterre no solo, certo? Ele possui uma energia de corrente da posição que ocupa, mesmo estando parado. Se ele estiver parado lá em cima, ele recebeu uma determinada quantidade de energia para ser elevado até essa altura. Essa energia é a energia potencial gravitacional. A energia depende da altura em relação à estaca e ao trabalho que o bate-estacas realiza. Só é possível devido à atração gravitacional da Terra. Então, se nós não tivéssemos a gravidade, também não iríamos gastar muita energia para elevar um bloco de ferro grande. Então, ele não teria um potencial de realizar trabalho. Ele não iria ser atraído pela gravidade. Para elevar o bate-estacas é preciso realizar um trabalho e com um motor, o trabalho realizado fica armazenado sob a forma de energia potencial gravitacional. Você realizou o trabalho para levantar o bloco de ferro e esse trabalho ficou armazenado no bloco de ferro, certo? Esse trabalho, quando soltar a força que está atraindo aquele bloco, segurando aquele bloco de ferro na determinada altura, toda a energia que ele tem, toda a energia potencial gravitacional que ele tem, vai ser liberada batendo na estaca. Energia térmica. Se deixarmos alguns cubos de gelo em temperatura ambiente por algum tempo, percebemos que ele começa a derreter, pois em contato com o ambiente ocorre transferência de energia, calor, do ambiente para o gelo, aumentando o grau de agitação das partículas. Então, o gelo, a gente já comentou no começo do ano, que a agitação das partículas dentro do gelo é mínima. Então, elas não se mexem, as partículas, os átomos, as moléculas de água. Só que se a gente deixar no ambiente, ela vai transferindo energia térmica, ela vai recebendo calor e isso aumenta a agitação das partículas. Conforme aumenta a agitação das partículas, o gelo vai derretendo. A energia térmica está associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto maior a agitação das partículas, maior a temperatura do corpo. Lembra, a gente já deve ter visto uma imagem bem parecida, comentado sobre isso. Agitação térmica. Pouca agitação térmica, as partículas indo de um lado para o outro, elas estão em baixa temperatura. Se eu tenho uma grande agitação das partículas, uma se debatendo com a outra e se afastando cada vez mais, quer dizer que eu tenho uma elevada temperatura, uma alta temperatura. Aqui nós podemos dizer que a água está no estado gasoso, porque ela ocupa todo esse espaço e a agitação das partículas é muito grande. Aqui nós podemos dizer que a água não está no estado sólido, porque a conformação das moléculas seria um pouquinho diferente e ela também não tem uma grande agitação. Então a água se encontra no estado líquido, porque ela tem uma pequena agitação, mas ela não tem uma forma definida. Ela é uma gota d'água, certo? Energia luminosa. As partículas que compõem o Sol passam por diversas transformações, as quais dão origem à energia luminosa, que torna possível diversos eventos na Terra, como a formação dos ventos, o ciclo da água, a realização da fotossíntese pelas plantas. A formação dos ventos, sim, a gente comentou no 7º ano, se eu não estou enganado, falamos sobre a formação dos ventos. A energia luminosa aquece uma porção do ar que se eleva, fica menos densa, e isso gera um ciclo. E esse ciclo pode ser representado
vai ser representado através do vento, vai ser percebido através do vento por nós. A energia luminosa não está associada apenas ao Sol, mas também às luzes artificiais que utilizamos nos mais variados ambientes. Então nós temos a energia luminosa do Sol, que é através de uma combustão, a liberação de grande quantidade de calor, de energia dentro do Sol, isso vai ser transformado em energia luminosa através dos átomos, uma reação que ocorre com os átomos. Mais para frente vamos comentar sobre isso. A energia luminosa das lâmpadas capta energia elétrica, transforma em energia luminosa, transforma em energia térmica às vezes, porque a lâmpada fica quente. E energia nuclear. Algumas transformações podem ocorrer no interior das partículas que formam a matéria, dentro dos átomos, liberando uma grande quantidade de energia chamada energia nuclear, que pode ser utilizada para gerar energia elétrica nas usinas nucleares, mas também é utilizada para a criação de bombas atômicas. A energia nuclear é uma grande liberação de energia. Ela, apesar de ocorrer dentro de uma pequena partícula, dentro de um átomo, quando você quebra esse átomo, você libera uma grande quantidade de energia. Para você unir o núcleo de dois átomos, você precisa de muita energia. E a quebra desses núcleos vai liberar toda essa energia de uma única vez, resultando numa explosão nuclear, por exemplo. Energia química é um tipo de energia potencial armazenada nas ligações químicas entre os átomos da matéria, sendo liberada a partir da quebra dessas ligações. Ela está armazenada em alimentos e combustíveis. Nós armazenamos essa energia na ligação química chamada de ATP. ATP é como nós armazenamos a energia química. Quando nós quebramos essa molécula de ATP, pense numa molécula grandona assim, várias bolinhas, uma ligada à outra, e quando nós quebramos essas bolinhas, ocorre liberação de energia. Nós gastamos energia para deixar todas as bolinhas unidas, formar a molécula. Quando nós precisamos de energia, nós quebramos uma dessas bolinhas e ocorre a liberação dessa energia que foi necessária para deixar ela unida. Mais ou menos assim. Energia potencial elástica. Materiais que apresentam elasticidade armazenam energia potencial elástica. Um arco, antes de disparar uma flecha, necessita ser esticado, armazenando energia potencial elástica. Quando solta a flecha, ela irá adquirir velocidade conforme a quantidade de energia potencial elástica liberada. Então, para você esticar um arco, o elástico do arco, você vai gastar uma quantidade de energia, você vai fazer força e isso vai transferir a energia gasta da tua força para deformar o arco. Quando você solta, toda essa energia vai ser transferida para a flecha, que vai adquirir uma energia cinética, a energia do movimento dela. Energia elétrica é a energia elétrica que permite o funcionamento de aparelhos como a máquina de lavar, o videogame e a televisão. A maior parte da energia elétrica utilizada no Brasil é produzida nas usinas hidrelétricas por meio de conversão de energia cinética em energia elétrica. Então, nós temos uma barragem, essa barragem tem uma grande quantidade de água, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas essa grande quantidade de água vai cair de uma determinada altura e isso vai fazer com que algumas pás se movimentem. Essas pás vão fazer girar um gerador e esse gerador vai transformar a energia da queda da água, energia cinética, em energia elétrica que nós utilizamos em nossas casas. A energia elétrica é originada através da diferença de potencial elétrico, representada através da atração ou repulsão de certos materiais. A partícula responsável pela energia elétrica é o elétron, presente nos átomos, e a movimentação dos elétrons é responsável pela
energia elétrica. Meio vago, mas a gente vai comentar sobre a energia elétrica, vamos definir ela um pouquinho melhor. O movimento dos elétrons de forma ordenada e contínua gera a corrente elétrica. Alguns materiais, como os metais, permitem que esse movimento ocorra com mais facilidade e são denominados condutores elétricos. Nós precisamos de uma corrente elétrica para gerar energia elétrica, através de uma diferença de potencial elétrico. Tem uma determinada região do metal, por exemplo, de um metal, que ela tem uma grande quantidade de elétrons livres, formando uma nuvem de elétrons nesse material. Quando nós conectamos um fio dessa grande quantidade de elétrons para um outro metal, por exemplo, que tem pouquíssima quantidade de elétrons, os elétrons vão percorrer esse fio até chegar ao outro metal. Porque aqui tem uma grande quantidade, lá tem pouco. Então eles tentam manter um equilíbrio percorrendo o fio. Quando eles percorrem o fio, eles geram uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica vai ser chamada de energia elétrica. Energia elétrica é o movimento dos elétrons dos átomos. Certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto, gostado dele. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste novamente, faz algumas pausas e muitas anotações. Espero que vocês tenham gostado, responda os nossos exercícios e nos vemos na nossa próxima aula.